Acadêmicos, tudo bem? Espero que estejam, né, todos tranquilos, né, conseguindo fazer as atividades, tá? Nós vamos estar entrando na nossa aula Introdução à Recreação, né, onde nós vamos ver toda a parte histórica e evolução, né, até a contemporaneidade, tá? O objetivo dessa aula é que você compreenda toda essa evolução, né? Toda a parte histórica e relatos sobre a parte da recreação, o trabalho em si, objetivos, tá? Finalidades. É o que nós vamos aprender com essa aula de hoje, tá? Então nós temos aí o histórico da recreação, né? A recreação ela teve sua origem na pré-história, quando o homem primitivo deveria divertia festejando o início da temporada de caça. Então, o histórico da recreação, ela meio que se entrelaça com os jogos que a gente viu, né, nas aulas presenciais. Então, a recreação, ela era festejada de forma de danças, celebrações, né, invocação de deuses, né, rituais fúnebres, tá? Isso foi passado de geração em geração. Até hoje a gente vê em alguns países esse tipo de cultura ainda prevalecendo. Por exemplo, em algum funeral ainda tem algum tipo de dança em reverência à pessoa que morreu, né? Então nós ainda temos esse tipo de cultura em nossa sociedade, tá? Aí nós temos o movimento, né, da recreação. Ela foi sistematizada, tá, na Alemanha em 774 por Basedal. Esse Basedal era um professor, né, que ele começou a trabalhar com aulas diversificadas, né? Ele começou a dar a cara da recreação, né? Na Alemanha, nessa época, por exemplo, trabalhava-se muito com esgrima, com equitação, com dança, teatro, então tudo bem diversificado, tudo relacionado ao prazer. Aí nós temos nos Estados Unidos, né? A recreação começou, né, em Boston em 1885 com a criação de jardins de areia. Ou seja, esses jardins de areia eram como se fossem alguns parques infantil, né, como a gente vê aqui na imagem, tá? Eram os famosos playgrounds, né? Quem nunca ouviu falar sobre de playground, né? Então esses playgrounds eram parques infantis, locais onde crianças, né, os pais levavam crianças, bebês, para divertir, para estar aproveitando o seu tempo de lazer, tá? Então, só que isso aí, com o decorrer do tempo, essa moda, esse hábito foi dando certo, as pessoas foram gostando, os irmãos mais velhos, né, e familiares começaram a também frequentar esses locais, e aí esse local ele foi, né, se tornando pequeno, já não dava mais somente para as crianças, né, ficarem lá, né, os mais velhos foram tomando conta, e por consequência disso, né, o playground ele foi mudado para recreação. E aí nós entramos nos famosos centros recreativos, né? Os americanos foram obrigados a criar, né, pensando lá na frente, esses centros recreativos que eram como se fossem escolas de tempo integral, tá? Em uma sala tinha teatro, na outra tinha dança, na outra tinha esportes variados, na outra tinha pintura, na outra tinha uma sala de reuniões e por aí ia acontecendo, né, as atividades nesses centros recreativos, brincadeiras e por aí várias atividades diversificadas, tá? Nós temos no Brasil. Aí nós saímos dos Estados Unidos, vem para o Brasil em 1927, no Rio Grande do Sul, né? O evento se chamava Ato de Bronze, onde foi improvisadas as mais rudimentares aparelhagens. Então, é um dos primeiros relatos que a gente tem sobre a recreação, atividades recreativas ao ar livre, né?
essas aparelhagens rudimentares, por exemplo, nós estamos falando de pneus velhos, ferros, né? Estamos falando de garrafas PET, né? Então nós estamos falando de qualquer material que seja, por exemplo, confeccionado, reutilizado, né? Em prol desse tipo de atividade, tá? Aí nós temos em 1972 o projeto RECOM, que tem a sigla aí, né, referenciando a recreação, educação e comunicação. Então era um projeto que visava a parte recreativa, o engraçado, o prazeroso, o espontâneo, que visava algo educativo, né, algo, finalidade que o ser humano pudesse absorver em prol da sua formação integral, e algo que onde eles pudessem se encontrar, se comunicar, né, conviver em grupo. Então esse era o objetivo do projeto RECOM. E Porto Alegre foi a pioneira com essas atividades recreativas, onde eles faziam brincadeiras, né? Tinham um carrossel, tinha atividades circenses, jogos e brincadeiras e também atividades físicas, né? Respeitando a hora de lazer das pessoas. Então, quando nós falamos de lazer, é aquele tempo livre que eu tenho para realizar algo que eu gosto, algo que é prazeroso. Então, esse projeto Recon, ele veio, né, como um dos primeiros relatos, uma das primeiras aparições das atividades recreativas no Brasil. Aí nós temos aí, para entender a recreação, nós temos que entender o conceito, quem deu esses conceitos, qual a definição da recreação, o que é recreação. Então, recreação, ela tem ideia de prazer, né? Eu tenho que gostar, né? Eu não posso ser obrigado a fazer alguma coisa, né, se eu não tiver prazer em fazer. Tem que ser espontâneo, né? Tem que ser de livre escolha. Eu tenho que ter prazer em fazer, eu tenho que gostar, eu tenho que ter livre, espontânea vontade em relação àquilo que eu quero participar. Não posso participar obrigado. Aí não é recreação. E aí nós temos, né, Cavalcante, ele dá um conceito sobre o que é recreação, que é uma atividade física ou mental, a que o indivíduo é naturalmente impelido para satisfazer as necessidades de ordem física, ou seja, quando nós falamos de recreação, nós estamos falando toda a parte de movimentação, de correr, saltar, pular. Estamos falando da parte psíquica, né, da parte intelectual, né, da parte afetiva, da parte de concentração, de raciocínio, de estratégias. E nós estamos falando do social, da convivência, do trabalho em grupo, tá? Da comunicação um com o outro. E que seja essa realização advenha, né, de prazer e que seja aprovada pela sociedade. Então não adianta eu ter prazer em fazer algo que vai comprometer as regras que a sociedade, né, impõe. Entendeu? Aí nós temos também, né, alguns tipos de recreação, por exemplo, de forma coletiva, que a gente pode trabalhar na natureza, que a gente vai ver mais à frente, tá? Nas atividades da natureza. Então, quando a ideia da recreação, quando ela vem para trabalhar alguns aspectos relacionados a ela. Então, por exemplo, eu tenho primeiro o aspecto físico, ok? Onde eu trabalho a parte de coordenação motora, eu trabalho a força, velocidade, agilidade, resistência, flexibilidade, tá? Depois eu tenho o intelectual, onde eu trabalho a concentração, o raciocínio, a atenção, a criatividade, a estratégia. Depois eu tenho a parte social, né, onde trabalho a parte de cooperação. Nós vamos ver mais à frente o que são jogos cooperativos. Né, a cooperação onde eu dependo do próximo para conseguir alcançar alguma meta. A parte de trabalho em grupo, a parte de socialização, a parte de convivência com o outro. Depois eu tenho a parte emocional, né, onde eu tenho a afetividade, o saber ganhar e perder, o equilíbrio, né,
das emoções. E por último, eu tenho o aspecto da moral, onde eu trabalho a disciplina, a honestidade, o respeito mútuo, o respeito entre o outro, a convivência, o respeito da convivência em grupo. Então esses 5 aspectos nos relacionam à recreação. Querendo ou não, ao desenvolver essas atividades recreativas, eu estarei desenvolvendo e trabalhando esses 5 aspectos aí, tá? Então aí nós temos aí a recreação constitui um processo eficiente de educação. Então nós temos 3 tipos de recreação que ela se divide na parte higiênica, intelectual e social. A parte higiênica ela está relacionada ao ar livre e ao desenvolvimento físico. Ou seja, quando eu falo da recreação higiênica, estou falando toda a parte de movimentação, de gestos, tá? Correr, saltar, andar, pular, tudo relacionado ao físico, à coordenação motora. Porém, entretanto, muitas das atividades executadas, né, por exemplo, que eu falei na natureza, nós temos atividades recreativas na natureza, tá? É um conteúdo também, onde tem crescido muito, né, esse tipo de atividades na natureza. Tudo que eu vou fazer que me dá prazer na natureza, uma trilha, um enduro equestre, uma caminhada, por exemplo, tá? Está relacionado às atividades recreativas, desde que me dê prazer. E aí, para isso, para eu realizar esse tipo de atividade é mais complexo, porque eu, enquanto profissional, eu tenho que ter, primeiro, a capacidade técnica, eu tenho que ter um conhecimento do local, do que eu vou fazer neste local. Eu tenho que ter em mãos recursos materiais específicos para a atividade que eu vou realizar. Então, se eu for realizar um rapel, eu tenho que ter isso, conhecimento técnico, experiência e material específico, tá? Que eu não posso levar simplesmente a minha clientela para lá e querer resolver fazer, porque senão vai dar errado. Aí nós temos a parte intelectual, né? Onde nós trabalhamos toda a parte de formação da mentalidade, né? da parte da mente, tá? Onde nós trabalhamos com estratégias, raciocínio, concentração, atenção, tá? E a gente vê, por exemplo, toda a recreação ela é trabalhada no momento de lazer, mas nem todo lazer é trabalhado no momento de recreação. Então, a recreação, né, ela é feita durante o lazer. Então, se eu tenho lazer, o tempo livre, eu posso trabalhar a recreação, aquilo que me dá prazer. Mas nem todo lazer está relacionado à recreação. Ok? Aí nós temos a terceira, que é a parte social, né, onde a gente aborda o convívio, né, eliminando o preconceito, né, trabalhando a parte do amor, do respeito, tá? Sempre em prol, né, da educação, de hábitos, tá? De hábitos saudáveis, nessa convivência, essa cooperação com o próximo, né? Esse trabalho em grupo, ok? E aí nós temos um vídeo para que vocês possam entender o que é uma rua de lazer, beleza? Vou soltar o vídeo aqui para vocês verem. É uma rua de lazer, tá? As crianças aproveitaram a manhã de domingo. Brinquedos, jogos e muita diversão. A pintura de rosto as transformavam em pequenos heróis. No basquete, o lance meio descoordenado aproximava as crianças dos sonhos de ser um profissional no esporte. Vai ser jogador de basquete? Aham. É? E aí, você não acha que você é pequenininho demais e ali tão alto? Queria ser mais alto. Aí só quando você tiver grandão que você vai fazer? Sim. É? Então conta pra mim, como que é jogar? Como que foi?
Peguei a bola, joguei e quase acertei. Se na rua o esporte corria solto, nas tendas os adultos aproveitaram a oportunidade para brincar de jogos de tabuleiro com os filhos. Momento de agregar a diversão à concentração. No mesmo espaço, hora de dar cor aos personagens dos filmes infantis. Para os pais, a oportunidade de oferecer um domingo diferente para a criançada, num ambiente que agrega cultura e muita diversão. Essa festa onde as crianças têm oportunidade, né, de se divertir, comprar de alimentação, esporte, lazer, cultura. Olha, essa interação é uma coisa assim, muito importante, né, para as crianças. Eu até acho que deveria ter mais, né, para as crianças, porque quando tem aqui a gente paga. Aí quando chega a ter uma oportunidade dessa, você pode ver que vem até mais crianças, porque não é todos os pais que têm condição de estar trazendo seus filhos, né? O Brincando na Praça só foi possível por causa de uma parceria entre Ministério do Esporte e empresas privadas. E como você está vendo, está sendo um sucesso aqui e nós já temos contatos para fazer mais alguns eventos, alguns mais voltados para o esporte também. E vamos dar continuidade nessa Rua do Lazer, talvez de mês em mês a gente faça uma e possivelmente levando para os bairros também. Então tá aí, pessoal, o vídeo, né? Mostrando como que funciona uma rua de lazer. Vocês viram que tem diversos tipos de atividades, desde jogos, né, de tabuleiros, que pega a parte intelectual, concentração, tinha as partes de movimentação, né, toda a parte física. Aí a gente trabalha também a parte social, do convívio com o outro, a formação da moral, o trabalho, as regras que tem nas atividades, né, tempo de participação em cada uma delas, tá? Temos também a parte emocional, né, que eleva a autoestima das pessoas, onde elas saem, se encontram, conversam, tá? E aí nós temos, de acordo com o Ricardo, né, Cavallari, as principais características de uma atividade recreativa, que são, né, ela deve ser desenvolvida de forma espontânea. Então nós já sabemos disso, né? A recreação ela tem que ser espontânea, de livre escolha, sem esperar resultados ou benefícios específicos. É aquele caso, eu posso elaborar uma aula recreativa com a finalidade somente que eu gostei e acho que a atividade é prazerosa. Então eu vou levar lá uma brincadeira para os meus alunos, a finalidade é só eles divertir. Eu não tenho um objetivo, por exemplo, mesmo que seja uma corrida, o objetivo não é melhorar a velocidade, o desempenho físico dele. O objetivo é ele divertir, entendeu? Por isso que eu coloquei sem esperar algum tipo de resultado, ok? Deve ser um estímulo para a criatividade, né? Para a formação pessoal e para as relações sociais, dando lugar à liberação de tensões da vida cotidiana, resgatando os valores essenciais para a autorrealização. Então, essa atividade aqui, por exemplo, né, que Zacarias e Cavallari, eles colocam essas características da recreação, quando ela tem a finalidade somente lúdica, ele não espera algo relacionado a um objetivo específico, que seja de educação, ou seja de desenvolvimento físico, por exemplo. Ele quer que a criança brinque e que ela cresça como criança, tá? Que ela cresça, que ela tenha uma infância. E aí é onde nós vamos ver essa divisão, como que ela fica, tá? A atividade recreativa ela tem sua essência na organização própria dos jogos e brincadeiras, e segundo Kishimoto, né, o jogo aqui entendido em seu sentido amplo tem também denominado como brincadeira, tem duas funções. Então, olha lá. Então, nós temos a função lúdica, né, que é aquela função onde eu tenho só o objetivo de recrear, só o objetivo, né, de espontaneidade, não tenho outro objetivo senão a diversão do meu aluno. Tá? É a função lúdica. E a função educativa é quando eu tenho algo, quando eu espero algo
desse meu aluno, dessa minha turma. Eu tenho um objetivo específico, eu quero atingir aquele objetivo, seja observando aqueles 5 aspectos, seja na parte de socialização, tá? Então essa função educativa eu quero educar, eu quero utilizar os jogos, por exemplo, para ensinar ele o alfabeto, né? Ensinar ele alguma coisa relacionado à matemática, utilizando os jogos e as brincadeiras, beleza? Aí nós temos, por exemplo, os objetivos da recreação, tá? Integrar o indivíduo no meio social, né? Esse indivíduo ele vai estar participando, né? Ele vai estar convivendo com outras pessoas que, consequentemente, vai moldá-lo por causa desse convívio com o meio social. Ele vai ter a estimulação, né, da participação em grupo, ele vai ser menos individualista e ser mais atrelado ao grupo, né, a participação coletiva. Facilitar o agrupamento por idade ou afinidades. Então, por exemplo, eu não posso trabalhar a recreação com crianças de 5 anos e crianças de 10 anos. Pode até dar certo, mas, né, nós temos que entender que a faixa etária, as características da faixa etária, elas são diferentes, tá? Então nós temos que respeitar esse agrupamento por idade. Ocupar o tempo ocioso, né? Ou seja, eu tenho como objetivo da recreação, não estou fazendo nada, né? Eu quero me distrair. Desenvolver a comunicação verbal e não verbal. Então eu desenvolvo tanto a parte de comunicação verbal quanto a parte de gestos, né, mímicas, sem trabalhar a parte, né, do falar. Então eu consigo trabalhar essas duas formas. Descobrir as habilidades lúdicas, né, da criança. Desenvolver a adaptação emocional através dessas brincadeiras, desses jogos. A gente consegue trabalhar com a criança entre ela saber ganhar, saber perder, entender que isso faz parte do processo. Dar vazão ao excesso de energia, né, gente? A gente sabe que criança ela tem energia para dar e para vender, então ela tem como objetivo dar vazão a esse excesso de energia, né? Aumentar a capacidade mental do indivíduo. Então a gente consegue trabalhar qualquer disciplina bem melhor e mais fácil, né, através dos jogos e brincadeiras. Isso é fato, isso é comprovado. Já falei em sala. Facilita o aprendizado, né? Quando você trabalha de forma lúdica, de forma recreativa, na sala de aula, seja em qualquer lugar, você tem essa forma aí de trabalhar. Nós temos também estimular a criatividade, né? Nós temos que estimular a criatividade desse aluno, né? Quando ele possa construir, onde ele possa ser mais criativo, onde ele apresente sugestões, né? Adaptações. E é claro, também muito importante, não só para a criança, mas para todas as faixas etárias, né? Diminuir o estresse. Então a recreação ela tem diversos objetivos que eu posso estar atingindo, sem contar aqueles outros alguns aspectos, né, que eu quero desenvolver na parte física, sei lá, motora, tá? Considerações gerais: a educação física nas séries iniciais é considerada como aula de atividade recreativa, tá? Importante, não deve ser considerada como atividade desorganizada. Às vezes, isso vai mais para quem trabalha na educação física, não só na escola, mas com recreação, com centros de recreativos, com clubes. Eu posso até deixar materiais lá e deixar que essas crianças brinquem livremente, que eles brinquem por eles mesmos, eles decidem quais atividades vão fazer. Às vezes as pessoas que veem isso por fora falam: ó o professor desocupado, olha o professor que não apresenta nada, né? Professor que não planejou. E não é isso. Eu não posso deixar a minha aula desorganizada, é o que eu falei, organização dos materiais. Quando eu coloco um cone, um arco, uma bola, por exemplo, lá e deixo livre, é para que essa criança utilize a criatividade e que ela dê vida e dê sentido àquele objeto, tá? Então ela pode ser desorganizada, ok? Aí nós temos também
segundo o CONFEF, né, que é o nosso Conselho Federal da Educação Física, né, para que a educação física seja de qualidade, é indispensável que tenha práticas esportivas, né, nós vamos ver jogos paradesportivos ainda, os jogos e brincadeiras, né, que possibilite experiências, vivências e convivências em grupo, né, nessas atividades físicas, onde ele possa ter noção e conhecimento da sua corporeidade, conhecer os seus limites, né, e conseguir as suas conquistas com um estilo de vida ativo, ok? Então é isso que o Conselho nos recomenda. Então, continuando aí, nós temos, por exemplo, a cultura do lazer e da recreação, ela tem sofrido importantes modificações. Nós vimos até então uma recreação voltada totalmente, né, para brincadeiras recreativas, né, com a recreação em si, movimentação, mas nós estamos esquecendo que as mudanças estão influenciando, né, de alguma forma essas pessoas que eles estão procurando a diversão, né, de outro ritmo, né? Os jogos contemporâneos, as brincadeiras contemporâneas, os jogos estão sendo muitas vezes suprimidos, né? E levados somente para jogos digitais e esquecendo um pouco, né, do tradicional. Então isso é bom, mas ao mesmo tempo é preocupante, tá? Por exemplo, as formas como as pessoas usufruem dos seus momentos de lazer se modificaram nos últimos anos. Da mesma forma, as atividades recreativas acompanharam o movimento da sociedade. Então, atualmente, são diversos espaços. Então, hoje nós temos diversos espaços, tá, de recreação e lazer. Quem já frequentou, né, shopping aí, ou frequenta, né, a gente tem, se você chega, a gente tem diversos espaços, tá? Você entra numa sala só com tipo, jogos digitais, por exemplo, tudo digital, tudo com novas tecnologias, né? Esses espaços eles estão sendo adaptados para isso. Tem locais somente para crianças, com os famosos playgrounds, né? Com piscinas de bolinhas, né? Túneis. Então isso está sendo adaptado e muitas vezes isso aqui está tomando conta da recreação. Os ambientes virtuais, né? Bom, por um lado, né, nós profissionais nós temos que estar acompanhando, nós temos que estar atualizado em relação a essa nova tendência, né? Nós temos que estar atentos, né? E é claro, ao mesmo tempo, preocupados, né, em trazer essa recreação de volta, né? Não ficar somente nos ambientes virtuais. Então, atualmente nós podemos desenvolver atividades de recreação para diversas faixas etárias, tanto no ambiente escolar, se você for um professor da área escolar, quanto em teatros, parques e praças, se você for um profissional bacharel. Tá? Então nós temos aí as possibilidades, né, atuais de atividades recreativas e recreação. Então nós temos no trabalho, né, nós temos empresas aí hoje que elas têm horário de recreação. Inclusive, nós já tivemos ex-professores aqui na Favenorte que já trabalharam em empresa aí em Janaúba, empresa grande, onde ela trabalhava somente com recreação, era um momento de recreação, né? Funcionários que ficam o dia todo, né? Não tem o convívio social, porque não é permitido, né? O trabalho toma conta, então eles têm esse momento de lazer, de fazer um alongamento, de fazer uma atividade recreativa, de conviver um com o outro. Então as empresas já estão se adequando a isso. Por exemplo, tem empresas do Correios, por exemplo, tem mesa de sinuca, tem totó, tem alguns jogos, né? E com a sala de lazer, de recreação e lazer. Nós temos espaços públicos infantil, né? Isso aí é perceptível, caixa de areia, né? Pula-pula, né? Aqueles balões, isso é fato, a gente vê isso a todo momento. E nós temos os espaços de atividade física ao ar livre, né? Nós temos, por exemplo, na nossa região, cachoeiras, né? Onde a gente pode fazer um trekking, por exemplo,
né, uma cavalgada, trilhas de moto, de bicicleta, então nós somos beneficiados, né, em relação a isso. Aí nós temos, por exemplo, né, o espaço de lazer em resorts, né, aqui para bacharéis, academias, cruzeiros, tem crescido muito essa tendência, tá? Então nós temos aqui um público crescente, idosos, né, na parte de academia, em hotéis, fazenda. Nós temos atividades aquáticas, hidroginástica também que tem crescido muito, a natação em si. Nós temos o ciclismo também, que está em alta. E nós temos também, agora, né, o que eu acabei de falar, da era digital, onde o Facebook, YouTube, Instagram estão tomando muito tempo das pessoas. E às vezes isso é prazeroso, né? Para a maioria das pessoas é prazeroso. Você tem conteúdos nas suas plataformas digitais que te dá prazer, né? Toda a parte de entretenimento, a parte social. Então esses recursos digitais facilitaram a busca pelo entretenimento. Então, às vezes, quem gosta da musculação segue relacionado à musculação. Quem gosta da área de dança segue tudo aquilo relacionado à dança. Então aquilo vem até você de uma forma muito mais fácil, né? E aí nós temos esses meios digitais. São meios que cresceram muito e que nós temos que nos adaptar, nós temos que estar ligados, antenados, mas ao mesmo tempo, né, nós temos que tomar cuidado para não perder, né, aquela cultura, o que é tradicional, ok? Então, atualmente, né, são muitas as possibilidades, né, de recreação, entretenimento. Então, nós temos aí, tanto na escola, nós temos os parques municipais, né, nós temos a natureza, nós temos os clubes, nós temos as piscinas, né, clubes com piscinas, nós temos hotéis fazendas e diversos outros lugares. Inclusive, por exemplo, hoje nós temos que estar muito em alta, oferecendo muito de curso de crossfit, né? Cross Kids para crianças. Então tudo está se adaptando. Um dos importantes progressos foi o avanço tecnológico, né? Nós temos que estar antenados a isso. A população das mídias digitais, revolucionando do modo como as pessoas recebem e enviam as informações por todo o mundo. Isso exige do profissional, né, ligado ao esporte e lazer, o conhecimento, a atenção para compreender essas mudanças e como nós vamos atuar com as metodologias que nós vamos utilizar, né, em relação a esses meios tecnológicos que vem crescendo. Aquele profissional que infelizmente ele não estiver acompanhando, né, que ele não tiver domínio sobre os meios digitais, infelizmente ele vai ser um profissional ultrapassado e não vai conseguir decolar na sua carreira. Aí nós temos os jogos digitais, né? Por exemplo, hoje na escola faz parte da BNCC, né, as mídias digitais. Então, por exemplo, hoje o videogame, que está virando uma profissão. Nós temos campeonato mundial, estadual, nacional de videogames. Tem, por exemplo, vi recentemente um esporte espetacular, um jovem que ele deu uma casa para a família dele, né? Ele ganhou um campeonato de videogame. Então isso a gente tem que estar adaptando, né? A gente tem que estar conhecendo esse meio. Então o avanço das mídias digitais tem modificado o interesse dos jovens, isso é fato. Embora os jogos digitais possibilitem uma melhora nas habilidades cognitivas, os jogos e as brincadeiras tradicionais, pautados pelo movimento que a gente vem falando, têm perdido. E isso que a gente não pode permitir, nós temos que aliar isso, né, com as tecnologias. Ok? Nós não podemos deixar isso perder. Até porque, né, não adianta trabalhar só a parte cognitiva e esquecer da parte física. Tá? Aí o que eu coloco? Dificuldade onde? Então, conhecer as possibilidades de desenvolver atividades recreativas é essencial para qualquer profissional. Então, eu tenho que conhecer toda essa área abrangente, independentemente se seja só na área da recreação,
ou qualquer área que você for trabalhar, você tem que conhecer as possibilidades, até onde eu posso ir, quais os caminhos que eu posso, os meios para utilizar para se trabalhar com aquilo que eu quero, tá? Então nós vamos conhecer, por exemplo, né, uma das possibilidades de implementação que a gente tem no infográfico aí, tá? Aqui é uma professora, né, ela é bilíngue, ela tem alunos estrangeiros e ela faz aulas de recreação com integração nos intervalos. Conhecendo os alunos, ela viu que muitos gostam de esportes, né? A turma buscou informações sobre esportes e meios digitais. Então, como aliar o esporte à tecnologia? Por exemplo, a gente faz a pesquisa e depois executa, tá? Então, eles usaram as plataformas digitais. Então, com isso, eles descobriram que o YouTube disponibiliza jogos digitais para videogame. E por esse motivo a professora decidiu utilizar recursos digitais para promover momentos de lazer e recreação entre os alunos. Então nós temos que nos adaptar, nós temos que estar prontos para esse momento, tá? Por isso que a Favenorte se adaptou também a essa plataforma digital para que vocês estejam atentos e aptos ao mercado de trabalho, tá? E aí logo após essa aula vocês têm uma atividade, tá, que vai estar lá para vocês responderem também na plataforma, ok? Uma boa semana a todos. Aguardo vocês na próxima aula de acordo com a sequência dos cronogramas, ok? Obrigado.